Oi todo mundo! Então, pra quem tava com medo de eu não fazer mais o visual através das décadas, viemos pros anos 50, finalmente, haha! E eu com certeza vou colocar 2 visuais dos anos 60, ainda agora em abril, talvez um dos anos 70. Anos 80 eu vou prometer pra vocês pra maio, mas nós vamos terminar, eu não sei se eu vou fazer anos 2000, sinceramente, ai... Cachinhos complicados. Deu muito errado o que eu queria fazer no meu cabelo. Eu ia fazer um cabelo todo bonito pra vocês. Fingir assim que ele ia estar curtinho. Não deu certo, mas tudo bem, acontece. Vocês convivem com a minha cara com o cabelo mais ou menos. Mas é isso, eu espero que vocês gostem. Eu fiz o vídeo utilizando minha paleta de 42 matte da Pink Gloss e só uma cor da Shimmer. E a matte tá longe de mim, então eu vou mostrar a Shimmer. Mas vocês verão a matte no tutorial, então é isso, todos os links estão lá embaixo, inclusive o nome dos produtos que eu usei. E eu espero que vocês curtam o tutorial. Eu vou começar, como sempre, com a minha base para sombras em toda a pálpebra. Em seguida, eu vou utilizar o tom branco opaco da minha paleta de 42, opaca, mate. E eu vou utilizar um pincel mais fofinho, mais grandinho, que vai depositar a cor de modo suave. E eu quero colocar ela em toda a minha pálpebra móvel e também próximo da sobrancelha. Então, em toda a região aqui, no lacrimal, abaixo da sobrancelha, em tudo. Se você não tiver um pincel grande assim, um pincel de esfumar fofinho também faz esse trabalho muito bem. Em seguida, a única cor cintilante desse visual vai ser da minha paleta de 42 Shimmer, então é a irmãzinha da Matte, e vai ser o branco, porque eu realmente quero iluminar algumas áreas centrais do meu olho. Então eu vou utilizar ele com um pincel de sombra comum, normal, pegar um pouquinho dele, colocar bem no centro da minha pálpebra. Percebe como veio pra cima, assim, foi totalmente ressaltado pelo brilhinho aqui discreto. E eu vou utilizar um pouquinho na ponta do pincel pra colocar no lacrimal, mas veja que ainda tem um pouquinho da sombra opaca entre esses dois pontos de foco de luz. Em seguida, com a minha paleta de mate, de novo, eu vou utilizar um marrom médio, mas você pode usar qualquer marrom que seja um pouco mais natural, você não quer que seja muito profundo. O pincel que eu vou utilizar, ele é ótimo para encaixar no côncavo, mas qualquer pincel de esfumar que você se sinta confortável, que deposite um pouco mais de cor, ou você pode construir simplesmente a cor um pouco mais. Agora, eu vou olhar pra baixo e tem uma sombra que o osso da minha sobrancelha faz aqui. Quando eu olho pra baixo, tem uma sombra aqui. Mesmo se você não tiver o côncavo, que você tem um olho oriental, essa sombra aparece. E é aqui que você quer marcar o côncavo. Só aqui no canto externo. Aqui. Então, eu depositei um pouco a cor com movimento de vai e vem. E com movimentos circulares eu vou esfumar um pouco, mas eu não quero levar demais essa cor. O objetivo desse visual é fazer os olhos ficarem mais alongados. Percebe como esse daqui tem um visual alongado, principalmente por causa do delineador, do côncavo já esfumado um pouquinho pra fora, dos cílios postiços pela metade. Tudo isso ajuda a alongar, não elongar, a alongar. Agora vamos pra parte muito essencial, o delineador. Eu vou usar um delineador em gel líquido, preto, mas você pode utilizar o delineador líquido se você preferir, que pode dar um visual muito parecido. O em lápis realmente não vai fazer a mesma coisa, mas a Marilyn, se você for ver, ela usava um delineador marrom. No caso, eu escolhi o preto porque me lembra mais as pin-ups mesmo, no geral. Eu vou utilizar com um pincelzinho chanfrado. E eu quero uma linha fina com um gatinho. O gatinho você quer apontando para sua têmpora, então para cá. E depois o traço vai ser fininho, chegando até o lacrimal. O fato do tracinho chegar até o lacrimal confere muito o alongado, mas outra coisa extremamente importante que você preste atenção no seu visual é pegar um pouquinho mais de delineador e preencher a falha entre os seus cílios e o delineado. Então, eu gosto de fazer isso pressionando. Meu pincel bem carregado mesmo, e você pode ver que preenche muito bem as falhas. E eu preencho, eu encosto meu pincel basicamente encontrando os meus cílios. Eu sinto eu pressionar os meus cílios. O quanto você vai
o quanto você vai puxar o gatinho depende de duas coisas. Do formato do seu olho, do que você vê que vai ficar harmônico e da sua percepção do que é bonito. Mas você não quer puxar demais o gatinho, você não é a Amy Winehouse. Agora eu vou curvar os meus cílios e aplicar bastante máscara. E agora com o mesmo marrom que eu apliquei no côncavo e com o pincel que vem na paleta, mesmo pincel pequenininho, eu vou pegar um pouco e eu vou meio que fazer um gatinho invertido aqui pra baixo com marrom. E indo até aqui metade dos meus cílios inferiores. Isso é inspirado num truque que o maquiador da Marilyn fazia nela. Sidney, acho que o nome dele era Sidney White ou Whitney, não lembro direito, e eu anoto por aqui. Mas ele criava essa sombra pra parecer que os cílios dela estavam bem pesados, tão longos que faziam uma sombra projetada sempre. Então tem umas fotos dela que na verdade a iluminação não daria pra fazer aquela sombra, o modo como as luzes estão dispostas nas fotos, mas ela ainda existe. Para o visual ficar autêntico, você precisa de cílios postiços, e o que eu vou fazer vai ser na verdade cortar no meio um par de cílios postiços comum pra ficar um cílinho só de canto de olho, o que acaba sendo bem mais apropriado pra fazer o visual alongado. Ao invés de ter muitos cílios ainda aqui, bem no meio do seu globo ocular, você tem aqui pra fora mesmo, alongando o visual. Eu super devo pra vocês um vídeo de como aplicar cílios postiços e falando um pouco sobre cílios postiços no geral. Então eu prometo que eu vou dar o meu melhor pra que ele saia em maio, pra que vocês possam passar o inverno de vocês com cílios postiços. Eu já ia esquecendo de dizer, eu já apliquei os meus cílios e eu apliquei um lápis claro na minha linha d'água, e o que um lápis claro faz é que ele vai abrir o meu olhar, fazer o contorno do alongado se tornar mais evidente. Então é essencial, você pode usar um cor de pele ou você pode usar um branco. Contando, o que eu queria fazer no meu cabelo não deu certo, eu fiquei muito contrariada, então eu só coloquei um lacinho divertido pra ser meio pin-up, já que elas gostavam de lacinhos, mas eu fiquei muito contrariada. Eu vou ter que tentar de novo, mas eu não vou contar o que eu queria fazer. Segredo, um dia eu vou conseguir e daí eu mostro pra vocês. Mas agora, pra o resto do rosto, pra blush, eu vou usar um tom de pêssego um pouco mais suave, bem natural nas minhas bochechas. É importante dizer que eu fiz contorno no meu rosto aqui, e eu tenho um vídeo de contorno e eu usei minha paleta de 6 cores de contorno da Pink Gloss, que eu também tenho um vídeo de resenha e tutorial, mas agora eu vou iluminar o meu rosto e eu vou utilizar um iluminador mais... ele é meio que rosado, prateado, e eu vou colocar bem aqui ao lado dos meus olhos, e essa franja ficou estranha agora. Aqui no topinho do meu nariz, e aqui no cupinho, pedacinho bem acima aqui do ponto alto dos meus lábios. Então o que eu vou fazer vai ser utilizar um lápis pra lábios, e este daqui é num tom de rubi, então é mais escuro que o batom. E obviamente, como deu pra ver, eu só faço o contorno utilizando o lápis, porque o resto eu vou preencher com o batom vermelho mesmo, e você quer deixar o contorno bem marcado pra aumentar a aparência dos lábios voluptuosos. O batom que eu vou usar é vermelho, e na bala ele parece super escuro, mas ele é um vermelho mais suave, e eu vou aplicar direto com a bala nos meus lábios, tomando cuidado pra ir num 100%, não ir 100% na linha do lápis, que é pra dar o efeito realmente dos lábios maiores. Nos lábios eu decidi com um gloss. Por último, nos lábios eu decidi colocar um pouco de gloss no centro. E aqui está, então, o visual final inspirado nos anos 50. E agora, para os anos 60, eu vou fazer 2 visuais diferentes. Eu espero muito que vocês gostem. Mas muito obrigada por assistirem, por tudo. E tchau!